O Diálogo Nacional foi idealizado por Lemos Brito e apresentado durante 12 anos pelo saudoso Blota Júnior. Eu assumi o programa em junho de 1998, entrevistando personalidades formadoras de opinião das mais diversas áreas. O entrevistado tem a oportunidade de falar sobre o que está acontecendo em sua área de atuação. O público do Diálogo Nacional é formador de opinião, composto por lideranças empresariais e comunitárias. E nos orgulha saber que estamos entre os programas com maior audiência em televisão fechada. E vou dar um testemunho aqui. Toda vez que eu venho ao Diálogo Nacional, eu vejo um número imenso de pessoas que assistem ao programa, porque você tem, digamos, a estatística disso pelas pessoas que te encontram nos dias seguintes. Olha, vi você ontem, até concordo com isso, não concordo com aquilo, etc. Eu acho que o seu programa ele desperta uma atenção muito maior que muitos programas líder em audiência de emissoras abertas por aí. Por quê? Porque há uma interação e é isso que importa hoje na comunicação. A quantidade deixou de ser importante, o que importa é efetivamente a qualidade. Todas as áreas de interesse geral já foram abordadas no Diálogo Nacional. Educação, saúde, economia, política, comunicação, artes, esportes e muitas outras. Uma boa imprensa é a sociedade conversando consigo própria. É isso que faz o Diálogo Nacional. Seriedade, credibilidade, prestação de serviço, unir a comunidade para debater os seus problemas e, em especial, as suas soluções. Um programa sério, uma comunicação de qualidade. O Rui é um companheiro que eu admiro pelas características dele, é um homem sério. E também a oportunidade que me deu de algumas vezes participar do Diálogo Nacional e a boa qualidade da comunicação e do serviço que presta à sociedade através do Diálogo Nacional. Eu tenho o prazer de falar sobre o programa Diálogo Nacional, um programa tradicional e que tem agregado muito valor à área da informação, do conhecimento, enfim, a repercussão realmente muito grande. Eu gostaria de homenagear todos os produtores, todos que fazem, os profissionais que fazem um programa Diálogo Nacional, e em especial o Rui, que é um batalhador, na verdade, há 11 anos levando esse programa, sempre com a mesma qualidade, com o mesmo empenho, com a mesma dedicação. Parabéns a todos e espero ainda comemorar muitos anos de Diálogo Nacional na televisão brasileira. O Diálogo Nacional, ele tem uma característica um pouco diferente, porque ele analisa com propriedade os problemas do país e ele busca das pessoas que entrevista a visão de um modelo de país que seja justo, equânime e capaz de reduzir as desigualdades que nós temos tanto sofrimento em conviver. Bom, o Diálogo Nacional, pela sua própria história, de mais de 500 programas, sempre levando para nós a informação atualizada, de alto nível. Eu costumo dizer que é um canal fechado, aberto, aberto a oportunidades, ao aprendizado, a essa relação que o Rui muito bem faz e único, que realmente apresenta essa plataforma de programa, onde se trata de temas não somente de conversas, mas um diálogo profundo de cada tema. Isso nos agrega valor no nosso cotidiano, no nosso currículo pessoal. Diálogo Nacional é um programa nacional. E digo que é nacional porque interessa a todo o país, interessa a todos os setores sociais, especialmente porque ele é extremamente informativo. Isto se deve, eu devo registrar, à capacidade do Rui Altenfelder Silva, que é capaz de dar ao entrevistado a oportunidade de falar bastante durante o programa e explicar os temas que são colocados à sua apreciação. Por isso eu dou meus parabéns a este extraordinário programa chamado Diálogo Nacional. Em 2007, o Diálogo Nacional criou seu portal na internet, aproximando-se ainda mais dos seus espectadores.
A entrevista da semana é disponibilizada na íntegra, o histórico completo do programa, galeria de fotos, notícias atualizadas pela equipe de produção e o quadro A Boa Notícia da Semana, apresentada pelo Alexandre Altenfelder. Outra inovação que deu certo. A Boa Notícia da Semana surgiu justamente para contrapor a todas as notícias ruins que a gente escuta e lê todos os dias. A gente sentiu que era mais do que necessário propagar os fatos positivos que ocorrem pelo mundo afora. Semanalmente, o quadro A Boa Notícia da Semana é por mim apresentado ao longo do programa. As operadoras NET e TVA transmitem o Diálogo Nacional nas cidades de São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis, Santos, Feira de Santana, Belo Horizonte e Brasília. O Diálogo Nacional conta com o apoio de empresas que acreditam em programas temáticos como o nosso e sempre prezou pelo respeito à informação de qualidade e, acima de tudo, pela ética. Sem o apoio dos patrocinadores, o Diálogo Nacional certamente não teria a visibilidade e qualidade que tem hoje. Qualidade, respeito pela ética, diversidade são razões do sucesso do Diálogo Nacional. A nossa equipe de produção busca acertar em todos os detalhes, da escolha da pauta até a pós-produção. Teremos novidades ao longo dos próximos meses, inclusive com o lançamento de um livro contando a história e os melhores momentos do programa. Continuaremos fazendo televisão com conteúdo, trazendo para os nossos telespectadores os temas de interesse geral, supra-ideológicos e, acima de tudo, convidados que sabem e fazem acontecer. Diálogo Nacional. Apoio Nestlé. 90 anos de grandes emoções. 90 anos de Brasil. E CIEE. Há mais de 4 décadas abrindo portas para as novas gerações. O Diálogo Nacional, no programa de número 673, recebe hoje um jovem que, nas últimas eleições, obteve 214.592 votos, sendo um dos 3 deputados estaduais mais votados. Nós estamos falando do deputado estadual Fernando Capês. Tudo bem, meu caro amigo deputado Fernando Capês? Tudo bem, Rui, é uma honra estar aqui no seu programa, que já é um sucesso de credibilidade e de audiência. Então, estou muito feliz de estar aqui com você. Nós vamos conversar com o deputado Fernando Capês sobre temas diversos. Mas antes vamos conhecer melhor o deputado Fernando Capês. Ele, como dissemos, foi eleito pelo seu partido, o PSDB,
214.592 votos. Ele é hoje procurador da Justiça, ingressou no Ministério Público em 1988, sendo aprovado no concurso em primeiro lugar. Logo em seguida, ele trabalhou no Tribunal do Júri e depois integrou um grupo de promotores que você, telespectador, deve estar bem lembrado. Esse grupo de promotores foi responsável pela defesa do patrimônio público e da cidadania e combateu a violência das torcidas organizadas e também a máfia do lixo. Ele é mestre pela Universidade de São Paulo, doutor pela Pontifícia Universidade Católica, é professor também por vocação. Tem 60 livros publicados, principalmente nas áreas do direito penal e processual penal. Anteriormente, na eleição de 2006, ele também foi eleito com 95.101 votos. Hoje, ele preside a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de São Paulo. Deputado Fernando Capês, conta um pouquinho para o telespectador as recordações da sua infância, da sua juventude, fatos marcantes. Bom, eu morei na Aclimação, bairro da Aclimação, na cidade de São Paulo, e estudei num colégio muito forte na época, que é o Externato Macedo Vieira. Não existe mais. Eu, para ter uma ideia, quando saí do Macedo Vieira, onde fiz o primário, e fui ao Colégio São Luís, que já naquela época, um dos melhores colégios de São Paulo, eu encontrei uma facilidade, ou seja, o estudo era muito puxado naquele colégio, e aquilo foi a base que me permitiu tentar um destaque, algum diferencial na área do estudo, né? Então eu fiz o São Luís, me formei em 81, depois fui fazer a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a São Francisco, e de lá saí para o concurso do Ministério Público. Então eu me recordo de sempre ter sido um aluno estudioso, acho que isso eu guardo esta recordação, porque os meus pais me estimulavam muito. Eles sempre me estimulavam, acompanhavam o desempenho, acho que isso é fundamental. Eu procuro fazer com as minhas filhas isto. Claro, o mundo está ficando cada vez mais complicado, a gente cada vez tem menos tempo, mas isso é algo que eu considero fundamental, esse acompanhamento. Isso para mim foi importante, que você ir mostrar um bom desempenho para um pai, para uma mãe, ver aquela satisfação, aquele sorriso, quando está com uma dificuldade, ter ali um porto seguro, alguém que vai sentar com você, vai discutir aquela matéria, vai estudar, isso foi muito importante para mim. Então eu guardo essas recordações, minha família sempre foi muito unida e sempre deram muita atenção para essa parte da formação e dos estudos. Acho que isso é o ponto que, se eu posso assim dizer ao seu telespectador, aí, a quem está me assistindo, que não há investimento e tempo melhor do que aquele que é feito com os filhos, no acompanhamento, na conversa, vendo como é que a criança está se desenvolvendo na escola, se ela está interessada ou não, a sua sociabilidade, e daí a gente pode construir uma relação de amizade, de sinceridade que faz a diferença. E como surgiu a sua vocação, primeiro para o Ministério Público e depois para a política? Bom, do Ministério Público, eu estava na São Francisco, eu gostava de ir até o Palácio da Justiça, onde se realizavam os julgamentos pelo Tribunal do Júri. E eu ficava fascinado com a atuação do Ministério Público, do promotor, peguei debates muito interessantes e ali começou a nascer uma paixão pela tribuna do Ministério Público. E quando eu entrei na instituição, o Ministério Público ainda não tinha alcançado esse desenvolvimento que tem hoje, nem o papel que assumiu na sociedade. Foi, sobretudo, depois da Constituição Federal, e eu entrei antes da Constituição na instituição. Mas foi essa paixão, realmente, de combate à criminalidade, na época, sobretudo, a criminalidade violenta, né, os homicídios, os sequestros, os roubos, e me fascinava
atuar nessa área de combate a esse tipo de criminalidade para tentar contribuir para ter uma sociedade um pouco mais pacífica, mais calma, mais tranquila, mais harmônica. Acho que isso foi o fator decisivo. E, sem dúvida, a minha grande paixão no direito, que é a seara criminal, o direito penal e o processo penal, que, embora o Ministério Público tenha muitas áreas que refujam a essa atuação no âmbito criminal, mas a sua atuação principal, como ele é lembrado e conhecido, é essa: combate à criminalidade, é o titular exclusivo da ação penal pública. Isso que me levou a buscar também o Ministério Público como carreira, como vocação. Faltou lhe perguntar também a vocação para o magistério. Bom, o magistério foi o seguinte: quando eu me preparei para o concurso, eu já sempre estudei na faculdade, mas na preparação para o concurso eu fiz o que a gente chama de imersão. Eu lia 80 páginas por dia, é até um método que eu passei, uma recente entrevista na Veja São Paulo, eu contei qual era o método de estudo. Então a gente lia 80 páginas por dia durante um ano, dava 32 mil páginas. E você entra no concurso preparado. Então eu quis ir aos cursos preparatórios, aqueles cursinhos que preparavam para concurso público, dar aula para ajudar os candidatos, talvez a passarem menos aperto do que eu passei. E comecei a expor a matéria de maneira muito didática, muito clara, objetiva, indo direto no ponto, com o nítido propósito de ajudar aqueles que estavam prestando o concurso. E acabei pegando jeito na coisa, tendo facilidade para falar, para expor, e talvez a facilidade de falar em público, ela tenha me levado primeiro ao direito, e do direito à tribuna do Ministério Público e ao magistério. Acho que foram esses... Começou aqui, né? No gogó. E a política? A política sempre foi uma paixão. Sempre acompanhei com muita atenção o noticiário político, mas os deveres do Ministério Público e a minha paixão pela instituição, pelo Ministério Público, absorveram grande parte do meu tempo, da minha atenção. Foi no Carnaval de 2006... Nós estávamos, era fevereiro, o Carnaval de 2006 foi em fevereiro. Nós estávamos com os amigos, acho que uns 4 casais, todos promotores com as esposas também, e um deles sugeriu: Capês, por que não se candidata a deputado? Eu não levei a sério, aí brincamos e tal. No dia seguinte o assunto voltou e nós começamos a conversar. Eu já parei e perguntei: será? Mas como é que nós vamos fazer uma campanha? É difícil, nós estamos em cima da hora, não me preparei, não pensei nisso. Quer dizer, se eu quisesse ter saído candidato, tinha que ter saído 10 anos atrás, quando eu estava na televisão, diariamente, principalmente envolvido com combate à violência de torcidas organizadas. Mas nunca passou isso pela minha cabeça. Quando ele falou, eu pensei, bom, resolvi aceitar a ideia. Minha esposa foi totalmente contra, é promotora em Guarulhos, pelas razões que a própria sociedade conhece e repete. Não vai entrar nesse meio, você tem um nome que você construiu, uma carreira, vai largar tudo isso para entrar num meio que é extremamente perigoso, onde existem muitos laços e você tem que tomar cuidado. Para quê? Você vai passar de estilingue a vidraça. Com que objetivo? Mas naquela altura eu já estava com uma ideia bem determinada na cabeça. Eu me licenciei do Ministério Público em março, iniciei a minha campanha e praticamente fiz a minha campanha em 2 meses. Praticamente ela foi feita em agosto e em setembro. E de maneira que eu acho que o que acabou me elegendo foi a minha atuação como professor. Foi os 20 anos de aulas em cursos preparatórios, mais os livros publicados, difundidos nas faculdades, que permitiu a eleição, porque a campanha foi feita com base em palestras e pela internet. E nós tivemos aí 95.101 votos. A partir daí, foi desempenhar o mandato, é trabalhar. Não tem segredo, na verdade, a política. É não tapear o eleitor, atender com sinceridade quem senta à sua frente, dizendo a verdade se você pode ou não pode atender e por que razões você não pode atender, e trabalhar. Trabalhar, prestigiar, dar atenção, prestar atenção nas pessoas. Acho que esse é o ponto diferencial. Por isso que eu acredito
a gente não tem base para falar, mas eu acredito que passei de 95 mil votos numa primeira campanha para 214.590, praticamente 215 mil votos. Sem muito apoio, eu não sou nenhum dos apadrinhados, né? Não tive nenhum apoio, corri mais ou menos sozinho, mas acredito que trabalhando bastante, conversando com as pessoas, atendendo as pessoas, procurando ajudar na solução dos problemas, isso acabou redundando numa votação surpreendente, porque eu não sou tiririca, não sou ator de novela, para ter uma votação dessa, é por sinal que acho que tivemos um bom trabalho. Nós aqui sempre costumamos nos lembrar daquela famosa frase de que quando os bons cruzam os braços, os maus triunfam. Note que o fato do deputado Fernando Capês não ter cruzado os braços e, como professor, como um estudioso na área do direito penal e do processo penal, um membro da Procuradoria da Justiça, membro do Ministério Público do Estado de São Paulo, ele, como acaba de nos contar, decidiu enfrentar e agarrar a carreira política. 215 mil votos, aproximadamente, nas últimas eleições, e ele não contou, mas nós vamos colocar aí na telinha a razão, a meu ver, principal do deputado Fernando Capês ter tido essa expressiva votação é a transparência na sua atividade parlamentar. Vejam aí na tela a atividade parlamentar do deputado Fernando Capês, atualizada até o último mês de fevereiro. Se você pudesse me ouvir, eu diria para cuidar bem do seu corpo, mas não esquecer dos seus sonhos. Diria para brincar de boneca, mas não esquecer da bola. Afinal, ela vai te dar, quer dizer, me dá muitas alegrias. E para muito mais gente também. Trate bem quem você vai encontrar daqui a alguns anos. Você mesmo. Solis, o melhor da soja com sabor e atitude Nestlé. A Ginê fala sobre a recompensa no cartão de crédito. A recompensa é supimpa, vossa senhoria. Compra, compra, compra e depois ganha um regalo. É do balacobaco. Peraí, isso é muito antigo, todo mundo tem. Mas os cartões Bradesco têm pré-compensa. E no pré-compensa você ganha antes e depois. Antes você ganha ofertas instantâneas como 50% de desconto no cinema, na pipoca, no refrigerante. E depois ganha pontos no programa de fidelidade pra trocar por prêmios. Chocante, hein? Nossa, essa é do tempo da recompensa, hein? Cartões Bradesco. Vantagens e benefícios lado a lado. Certas qualidades são muito importantes nos funcionários: atenção, garra, liderança e criatividade. O CIE seleciona para sua empresa estagiários e aprendizes de qualidade. Admitir estagiários e aprendizes do CIE é um bom negócio para a sua empresa. O Diálogo Nacional hoje recebe o deputado Fernando Capês. Ele que nas últimas eleições obteve 215 mil votos aproximadamente, preside a Comissão de Constituição e Justiça na Assembleia Legislativa, é membro licenciado do Ministério Público aqui do Estado de São Paulo, procurador de Justiça e professor de Direito Penal, processual penal, além de autor de livros de sucesso, publicados principalmente nas áreas que ele é estudioso. Deputado, o senhor está satisfeito com o atual Código Penal? Não, eu acho que alguma coisa ainda precisa ser mudada. Dada a impossibilidade do Congresso Nacional fazer um novo código, aí entram questões de melindre e outras, nós temos que ir fazendo reformas pontuais. Então, acho que nós já avançamos muito. Nós temos uma legislação que hoje pune com mais rigor a criminalidade violenta, a criminalidade organizada e os crimes contra a administração pública, que acho que são os pontos principais, ao lado do tráfico de drogas, que tem uma lei específica, uma lei especial.
Eu sou a favor de nós fazermos uma consolidação da legislação penal, porque nós temos muitas leis esparsas e essas leis acabam ficando extremamente contraditórias. Então você faz uma lei para punir o porte ilegal de arma de fogo. E aí uma pessoa que sai na rua com uma arma de fogo sem ter o porte, dependendo do calibre dessa arma, ele pratica um crime mais grave do que tentar roubar alguém com essa arma. Ou seja, andar com a arma sem porte na rua é mais grave do que tentar assaltar uma pessoa usando essa arma. São distorções que acontecem porque é feita uma reforma penal atabalhoada, sem um sistema, sem um estudo, de maneira para atender reclamos momentâneos, seja do clamor popular, seja por pressão da mídia. Isso não dá certo. Então nós precisaríamos fazer um grupo, para aproveitar agora, uma sugestão aí, o nosso ministro da Justiça, que é um professor, inclusive foi meu colega durante muitos anos, demos aula no curso do professor Damásio de Jesus. Antes disso ele foi meu professor, ele é mais velho, o Zé Eduardo Martins Cardoso, e ele aproveitar para que ele coordene esse projeto de consolidação para ajustar algumas imperfeições. Agora, mais do que a mudança do Código Penal, mais importante que isso, é a mudança do Código de Processo Penal. Não dá para um processo levar 10, 12 anos para ter solução. Isso cria uma sensação de impunidade. Já não se discute se a pena vai ser alta ou baixa. O que se discute é se ela vai ser aplicada. Porque depois de muito tempo, eu cheguei a pegar casos no júri, que se trata de homicídios, em que o caso tinha ocorrido 15 anos atrás. O advogado dizia, e você não pode tirar a razão, que o réu que está sentado ali é outro, já não é mais do que praticou o crime. Mudou a sua vida, e você vai a destempo interferir naquela harmonia familiar. Claro, a justiça tem que ser feita, mas se torna inconveniente depois de muito tempo. Então, a mudança do processo, tornar um processo mais ágil, mais rápido, sem tantos recursos, a meu ver, ele poderia ser equilibrado com algumas regras que evitassem certo abuso, seja na fase investigatória, seja em algumas decisões de primeira instância. Isso pode ser coibido, mas o afã de se buscar justiça por meio de um número infindável de recursos, isso gera uma sensação de desconforto, impunidade e leva muitas vezes ao justiçamento pelas próprias mãos. 3 temas que os telespectadores me pediram que lhe perguntasse quando souberam da sua vinda aqui, principalmente como deputado e como professor na área do direito penal e processual penal. Primeiro, qual é a sua opinião, o seu pensamento a respeito da maioridade penal? Bom, se nós formos analisar em sintonia com outros países do mundo, não há mais justificativa para que a maioridade penal se dê aos 18 anos, ou seja, para que uma pessoa passe a ser responsabilizada criminalmente apenas depois de completar 18 anos. Nós lembramos que quando a maioridade civil era 21 anos, a maioridade penal era 18. A maioridade civil agora é 18 anos. Há países na Europa em que se atinge a responsabilidade pelos atos no âmbito criminal na faixa dos 14, dos 16. Eu penso que, se formos analisar o mérito da questão, deveria ser reduzido pelo menos para 16 anos. Principalmente se analisarmos algumas, que houve uma evolução muito grande, o jovem hoje é muito mais atualizado, ele tem uma consciência muito maior. Porém, nós devemos alertar de que essa é uma questão que depende de um plebiscito. Entendemos que nem mesmo por emenda constitucional é possível reduzir-se a maioridade aos 18 anos. Por quê? Porque a Constituição Federal tornou isso regra expressa. Ela constitucionalizou a questão. Então hoje quem diz que o menor de 18 anos não responde pelos crimes não é a legislação, é a Constituição que nós aprovamos em 88. Como se trata de uma questão ligada a direito individual, é uma cláusula pétrea. O que é cláusula pétrea? São regras que são tão importantes que não podem ser alteradas nem mesmo por emenda constitucional. Só a força de um plebiscito, de uma nova Constituição, é que levaria a esta modificação. Portanto, por hora, aqueles que eventualmente sejam partidários desta tese,
a questão está neutralizada no Congresso Nacional. Não há intenção de se fazer um plebiscito e não há uma modificação a curto prazo desta questão. Então, nós estamos acompanhando aqui alguns casos bárbaros. Por exemplo, o menor Champinha matou uma moça, inclusive uma estudante do Colégio São Luís, filha do Ari Friedenbach, que foi candidata a deputado federal, a Liana Friedenbach. Ela foi levada até um local, ficou em posse de maiores e um menor de 16 anos, o Champinha, durante o feriado inteiro sendo estuprada, torturada e morta. O que acontece é que o menor não pôde ser julgado, porque tinha 17 anos e está vencendo o seu prazo de internação. Ele não tem a menor condição de ser liberado e vai ser liberado para o convívio com a sociedade, sendo praticamente um psicopata. Então, algumas questões, elas, à luz do que vem acontecendo na realidade, pelo menos acho que mereceria um debate, sem, a meu ver, sem demagogia, sem muita carga emocional, um debate sereno, tranquilo, em que todas as opiniões fossem colhidas e, eventualmente, se o Congresso assim entender, submeter um plebiscito para a população. Uma clareza que vocês estão vendo do deputado Fernando Capês, do professor Fernando Capês. O outro tema que também me pediram que lhe perguntasse, até vou unir já os dois, a progressão continuada. Perfeito. Se isto é ou não um prêmio para aqueles que cometeram crimes bárbaros, às vezes, contra a sociedade. E, ligado à progressão continuada, a opinião do professor e deputado Fernando Capês a respeito dessas saídas periódicas de presos para comemorações, por exemplo, o dia da Páscoa, agora. Perfeito. São 5 saídas por ano em que 1.500, 2.000 presos são colocados na rua e uma parte considerável deles não volta. Sem dúvida. Olha, a progressão de regime, ela não tem dado certo. A passagem, nós tivemos o caso aí de extremo, que ficou conhecido, a gente usa alguns casos mais conhecidos para ilustrar, do assassinato da atriz Daniela Pérez. E ela foi morta pelo ator, era o Guilherme de Pádua e a Paula Tomás. Eles tinham um pacto entre eles, cometeram um crime bárbaro. Foram condenados a 12 anos de reclusão. Depois de 2 anos de pena, eles estavam já no regime semiaberto. Não havendo vaga no regime semiaberto, são aquelas colônias penais, já pleitearam acesso à liberdade. Isso não é, a justiça não é vingança, mas ela tem que ter um certo conteúdo pedagógico, tem que ter sim um conteúdo de punição. Não é só para a pena, tem uma dupla finalidade. Não é apenas reeducar. Reeducar é algo importante, mas além de reeducar é punir. Ela tem que ter as duas. E isso acaba não acontecendo quando se tem a progressão de regime. Além disso, há muitos abusos, presos que saem, se é um percentual menor ou não, é um fato, uma realidade, saem e não retornam. A tornozeleira eletrônica é polêmica. Então, a nosso ver, tinha que ser rediscutida esta questão da progressão de regime. Houve, sem dúvida, que minimizaram nos crimes hediondos, já permitiram a progressão de regime, mas após o cumprimento de 40% da pena, o que já é um fato que inibe um pouco, mas isso tinha que ser discutido. A pena, foi condenada esta pena, tem que cumprir esta pena. A meu ver, ficar mudando de regime acaba tornando a pena aplicada um fato irrisório, fantasioso. Então, acho também que teria que ser discutido. Isso, quando fizeram a lei de execução penal, já tinha sido alertado dos problemas que dariam a progressão de regime. Mas é aquela discussão que tem que dar uma perspectiva para o preso, mas você pode fazer isso com o livramento condicional, por exemplo, como existe. Não precisa ter a progressão de regime. Você cumpre a pena, depois de 2/3 de cumprida a pena, uma banca analisa se ele merece ou não ter direito a cumprir o último terço em liberdade condicional. Acho que isso já seria suficiente. Não tantos benefícios que criam confusão, pressionam o juiz da execução. O juiz da execução não tem culpa, porque se está previsto na lei, ele tem que conceder o benefício, é direito público subjetivo do condenado,
e cria esse tipo de instabilidade, de incerteza, em que o sujeito acaba ficando, principalmente esses que são criminosos profissionais, estimulado à prática do crime, sabedor de que preso, em pouco tempo ele ganhará a liberdade. Vida é música. Somos instrumentos de um bem maior, o de construir a cidadania, o futuro, uma nação. Cada jovem é um instrumento em afinação, buscando o seu lugar no mercado de trabalho, à procura de uma oportunidade para desenvolver as suas habilidades. Empresário, conceda estágio, faça uma parceria com o CIEE e permita que jovens profissionais tragam um novo ritmo ao seu negócio. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? 1, 2, 3, 4. Descubra Nescafé Dolce Gusto, a solução perfeita para desfrutar o melhor expresso, expresso intenso, café lungo, cappuccino, chocotino, latte macchiato. Nescafé Dolce Gusto, finalmente uma cafeteria na sua casa. O Alexandre Altenfelder, diretamente da redação do Diálogo Nacional, vai nos dar a boa notícia desta semana. E uma pesquisa divulgada nesta semana pelo Sebrae indica que o Brasil é o país com o maior número de empreendedores entre os 20 países mais ricos do mundo, o chamado G20. Esse mesmo estudo identificou que em cada 100 pessoas da população adulta, entre 18 e 64 anos, 18 pessoas aqui no Brasil têm o seu negócio próprio. E esse é o melhor resultado dos 11 anos que o Brasil participa desta pesquisa. E um outro fator positivo identificado pelo Sebrae nessa pesquisa é o fato de que a maioria desses empreendimentos está conseguindo superar os primeiros 3 meses de vida, que são os mais difíceis, e se manter no mercado. E por todas essas razões, essa não poderia deixar de ser a boa notícia desta semana do Diálogo Nacional. E semana que vem eu volto selecionando mais uma boa notícia, elevando desta forma a sua e a nossa autoestima. E não deixe de ser um seguidor do Diálogo Nacional no Twitter, cujo endereço está aí na telinha. Eu volto semana que vem. Até lá! O Diálogo Nacional recebe hoje o deputado Fernando Capês. Ele que, além de deputado estadual, ele terceiro mais votado nas últimas eleições, ele é membro do PSDB, é também professor de Direito Penal e Processual Penal e tem diversos livros, para ser preciso, 60 livros publicados e, ao mesmo tempo, é procurador da Justiça, membro do Ministério Público, licenciado. Vamos conhecer agora a sua atividade parlamentar, deputado. Nos 2 últimos mandatos, eu tenho aqui uma relação, pesquisando aí os projetos de lei e as indicações. No último bloco nós apresentamos aí um resumo da sua atividade parlamentar, mas eu começaria por algo mais antigo que inclusive o tornou bastante visível perante o eleitorado, que é o combate à violência das torcidas organizadas. Nós estamos aí às vésperas da decisão do Campeonato Paulista de Futebol. Os 4 grandes times ficaram para as finais. São Paulo, Palmeiras, o Santos
e o Corinthians. Todos eles têm torcidas organizadas. E na época em que o senhor participava do grupo de promotores responsáveis pela defesa do patrimônio público e da cidadania, o senhor deu muito foco a este desserviço que na época as torcidas organizadas prestavam ou não prestavam à segurança de todos nós. O senhor tem acompanhado essa questão das torcidas organizadas? Tenho, inclusive, Rui, eu continuei acompanhando no meu mandato. Na época, começou essa onda de violência a crescer em 92. Já se vão aí quase 19 anos. Em fevereiro de 92, há 19 anos atrás, uma torcida tricolor independente de São Paulo jogou uma bomba. Na época se acusou o Gordo do ABC, que era o integrante dessa torcida, jogou uma bomba contra a torcida do Corinthians num jogo de juvenis, de juniores, e caiu em cima de uma criança de 12 anos, matando o menino, Rodrigo de Gasperi. O menino tinha ido pela primeira vez ao estádio, os pais não queriam deixaram porque era um jogo de juvenis, e veja a fatalidade, violência pura de torcida organizada. Entre esta morte e o dia 20 de agosto de 95, quando houve uma batalha campal entre as torcidas do Palmeiras e do São Paulo, morrendo o torcedor Márcio Gasparim, da Tricolor Independente, nós tivemos 22 homicídios dentro de estádios, vitimando jovens cujas famílias não conseguiam segurá-los em casa e eles iam praticamente para a morte. Nós iniciamos uma investigação, a Promotoria da Cidadania investigou e apurou que essas torcidas armazenavam armas, fabricavam bombas, chamavam pessoas portadoras de antecedentes criminais gravíssimos, como tráfico, latrocínio, homicídio, para os seus quadros e estimulavam a violência. O Ministério Público de São Paulo ingressou com ações, as torcidas foram fechadas do Corinthians, do Palmeiras e do São Paulo. O processo foi para a segunda instância, as sentenças confirmadas. Posteriormente, a Polícia Militar nos procurou o Ministério Público, pleiteando que fosse revista a proibição absoluta das torcidas, porque elas estavam se reorganizando de forma clandestina e comparecendo aos estádios de forma clandestina, cada vez em grupos maiores. E era preferível que a partir daquele momento, já que a violência tinha sido controlada, estava fora de controle e agora tinha sido controlada, era preferível cadastrar os torcedores e limitar o acesso deles aos estádios. Foi o que nós fizemos. Posteriormente, eu me elegi deputado, hoje o Dr. Paulo Castilho, promotor do Ministério Público, que acompanha este trabalho. E de 19 anos para cá, a violência reduziu de 16 ocorrências graves para 0,3 por jogo. E nós temos, infelizmente, ainda brigas fora dos estádios, mas dentro dos estádios há uma relativa segurança. O que nós temos que pensar agora é numa nova fase. Essa já ficou para trás. A fase de organização, de repressão, que tem que continuar sendo feita, ela tem que ser substituída por uma nova fase, que é a fase moderna, em que o torcedor é tratado verdadeiramente como um consumidor. Essa fase pressupõe estádios modernos, com todos os lugares numerados e uma obediência irrestrita ao lugar numerado. No momento que isso começar a ser feito, nós, inclusive, apresentamos um projeto de lei determinando que se o estádio que não estiver nessas condições, não pode ser autorizado o jogo nele. Então, a partir do momento que o sujeito compra o seu ingresso pela internet, em casas lotéricas, farmácias, postos de gasolina, ou seja, a venda é dispersa por todo o estado, por todo o país. Quem quiser comprar, que acesse pela internet ou vá a um posto. Você acaba com aquelas filas que, para mim, não devem ser motivo de orgulho, mas de vergonha. Filas de 7, 8 horas para comprar o ingresso. Quando o sujeito chega, depois de ficar 5 horas na fila, ele sabe que não tem mais o ingresso. Esta é uma forma de violência contra o torcedor. Então, a partir do momento que o espetáculo começar a ser organizado,
os lugares numerados, respeitados, acabou a briga. Porque quem vai ao estádio vai sentar no seu lugar. Ele não sabe quem está se sentando ao lado dele. E ele não sabe também, ele sabe também que ele está sendo identificado. Aquela cadeira tem a identidade de quem se encontra. Fica muito mais fácil para policiar. Com isso você acaba tirando dos estádios o vândalo que quer ir lá só para ficar aglomerado com outros vândalos, para se ocultar e praticar violência. Não, ele vai estar identificado, ele não está aglomerado com ninguém, ele está sentado no seu lugar e o futebol passa a ser um espetáculo. E com isso você passa a ter, como na Espanha, estádios lotados o campeonato inteiro, que você começa a atrair um público. Nós apresentamos um projeto de lei, os estádios que não tiverem todos os lugares numerados não serão liberados para jogos e quem sentar no lugar do outro paga multa. Se convidado, instado a sair, se recusar, vai pagar uma multa. E tem que ter juizados com competência cumulativa, um juizado de pequenas causas em que o juiz tem a competência criminal e civil ali mesmo, para resolver essas pendências pequenas, multando, determinando diligências de busca e apreensão. Com isso você acaba... Hoje você pega para uma família de classe média de São Paulo, essa família vai a um restaurante, a uma cantina, depois ela vai ao clube, vai a um parque, vai a um cinema, vai passear no shopping, passa pela cabeça dela todos os programas, menos ir a um estádio de futebol. E desta maneira, nós vamos atrair novamente esse público que tinha fugido e vai substituir os vândalos. É uma questão de organização, de gerenciamento, de respeito ao torcedor enquanto consumidor. Existem aquelas leis que pegam e as que não pegam. As leis que pegam, em geral, elas pegam porque, na fase de projeto de lei, o autor do projeto de lei procura comunicar, procura conquistar o apoio, não apenas dos seus pares nas casas legislativas, mas principalmente da população. Exato. Eu acho que este seu projeto, o senhor hoje tem o apoio de, diria, 100%, 99% da população. Está em fase já de votação, deputado? Então, esse projeto foi votado, ele foi aprovado. Eu não entendi por que razão ele foi vetado, porque o projeto não inova absolutamente nada. O Estatuto do Torcedor, que está em vigor desde 2003, já prevê que os lugares dos estádios têm que estar todos numerados e que, se não estiverem todos numerados, não é expedido o laudo da Polícia Militar autorizando o seu funcionamento. O que nós fizemos, como a lei do Estatuto do Torcedor não pegou, nós apresentamos um projeto prevendo multa para o caso do seu descumprimento. Fomos até os clubes da Federação Paulista de Futebol e obtivemos o aval. Segundo o presidente da Federação Paulista de Futebol, o projeto é um bem para o futebol e vai ajudar a federação a organizar o espetáculo. Não entendi bem, houve uma certa perplexidade. Este governo, já andei conversando com a chefia da Casa Civil, vê com bons olhos o projeto. Então, existe a possibilidade, ninguém me prometeu nada, ninguém me adiantou nada, mas existe a possibilidade de que esse veto venha a ser derrubado nessa legislatura. E aí entraria em vigor esta lei. Então fica aqui o apelo do Diálogo Nacional, dos nossos telespectadores, para os deputados estaduais, para o Poder Executivo, que apoiem a derrubada desse veto, que, com toda certeza, como o deputado Fernando Capês, autor desse projeto de lei, nos explicou, com certeza o veto foi equivocado. Mas, deputado, vamos conhecer agora alguns dos seus projetos de lei, alguns já tramitando, outros já votados. Por exemplo, o projeto que dispõe sobre medidas de segurança no âmbito das instituições financeiras ou bancárias do Estado. Como é que está esse projeto que, principalmente, ele traz de bem ou de bom para a população? Olha, esse projeto, há não muito tempo, nós vimos uma reportagem no Jornal Nacional e depois no Fantástico, sobre um crime que está se tornando uma febre no país e particularmente no estado de São Paulo, que é o crime de saidinha de banco. Hoje, as quadrilhas estão muito bem treinadas, elas intrujam
colocam membros dessas quadrilhas dentro dos bancos e eles ficam observando o movimento, sobretudo de aposentados. Então o aposentado, coitadinho, vai fazer o saque do seu dinheiro e uma pessoa lá de dentro dá toda a descrição física dele e quanto ele sacou. A partir do momento que ele sai do banco, ele é seguido e assaltado quilômetros de distância do banco, muitas vezes na entrada da sua residência. E está se tentando minimizar isso, colocando divisórias com isolamento para quem esteja lá não veja a pessoa que está sacando, mas não tem adiantado. Então esse projeto de lei, ele pretende disciplinar e proibir no Estado de São Paulo que as pessoas dentro da agência bancária entrem com capacetes, com bonés, com capuzes ou outros meios que dificultem a sua identificação. E também proíbe qualquer meio de comunicação externo enquanto a pessoa está no estabelecimento com o exterior. Certamente existem pareceres favoráveis da Polícia Militar, diminuir sensivelmente a atuação dessas quadrilhas de saidinhas de banco. Porque não tendo como se comunicar com o meio exterior, nem tendo como ocultar o seu rosto, dificultando a identificação pela câmera de televisão, certamente eles vão ter a sua atuação inibida. Então, esse é um dos projetos e nós temos vários projetos na área da segurança e defesa do consumidor que eu vou ter o maior prazer em destacar alguns deles que, inclusive, podem virar lei ainda este semestre. No próximo bloco. Se você pudesse me ouvir, eu diria para cuidar bem do seu corpo, mas não esquecer dos seus sonhos. Diria para brincar de boneca, mas não esquecer da bola. Afinal, ela vai te dar, quer dizer, me dá muitas alegrias. E para muito mais gente também. Trate bem quem você vai encontrar daqui a alguns anos. Você mesmo. Solis, o melhor da soja com sabor e atitude Nestlé. Certas qualidades são muito importantes nos funcionários. Atenção, garra, liderança e criatividade. O CIE seleciona para sua empresa estagiários e aprendizes de qualidade. Admitir estagiários e aprendizes do CIE é um bom negócio para a sua empresa. Hoje, o Diálogo Nacional recebe o deputado Fernando Capês. Nós nos encontramos aqui na sede do Centro de Integração Empresa-Escola, que é uma entidade filantrópica de assistência social, não recebe subvenções públicas dos poderes federal, estadual e municipal e tem como missão integrar o jovem no mercado de trabalho, através do estágio, através da formação do aprendiz legal, através da formação do jovem portador de deficiência e de diversos outros programas que o deputado Fernando Capês conhece, já que ele é um amigo e conhecedor das atividades dos jovens e de instituições que procuram integrar o jovem no mercado de trabalho. Mas, deputado, antes de prosseguir nos principais projetos que o senhor hoje tem tramitando na Assembleia Legislativa, eu queria aqui fazer um destaque. O deputado Fernando Capês é autor de uma resolução na Assembleia Legislativa instituindo a medalha Dr. Ives Gandra da Silva Martins. Eu tive o privilégio de participar da cerimônia em que o deputado apresentou a sua resolução, a resolução da Assembleia Legislativa, com a presença da Assembleia lotada, professor Ives Gandra da Silva Martins, dona Ruth, sua esposa, emocionados, recebendo essa justa homenagem a um dos maiores juristas vivos da atualidade. Inclusive com a distribuição do livro Ives Gandra, Palavra,
editado pela Migalhas, com apoio do Instituto dos Advogados e do Centro de Integração Empresa-Escola. Nós hoje estamos aqui oferecendo aos telespectadores do Diálogo Nacional, do deputado, 5 exemplares desse livro. Basta que eles enviem um e-mail para o nosso programa, comentando a participação do deputado Fernando Capês, a atuação parlamentar do deputado Fernando Capês e sugerindo pautas para os próximos programas. Vamos voltar então para os principais projetos de sua autoria tramitando na Assembleia Legislativa. Olha, eles são na área do consumidor e da segurança. Na área da segurança nós temos um projeto que eu reputo muito importante. Hoje trabalham nas ruas um contingente enorme, milhares de vigias de rua, principalmente vigias noturnos. Esses vigias, evidentemente, não têm a responsabilidade pela segurança pública. A segurança pública é dever do Estado. Mas eles se encontram lá. Hoje é uma força de trabalho que está ali e é pouco utilizada. Não está à disposição das forças do Estado que trabalham na área de repressão criminal. Então, qual é a ideia? Pegar todos estes vigias de rua, submetê-los a um cadastramento obrigatório na Secretaria da Segurança Pública. Eles vai se verificar antecedentes criminais e alguns requisitos básicos para exercer esta função. Vigia, repito, é aquele que trabalha sem arma, não é o vigilante, que é o vigilante de empresas de segurança, é o vigia de rua, aquele que fica com apito, guardinha de rua. Antigo guarda civil noturno, né? Exatamente. Tinha até um nome mais que lhe dava uma maior dignidade no exercício dessa profissão, você lembrou bem. E aí este vigia, ele seria cadastrado, seria submetido a um curso rápido de treinamento e teria como material obrigatório para ele poder exercer o trabalho um radiocomunicador, algum rádio de comunicação, um aparelho. Muito bem. À sua disposição, tanto a Polícia Civil, a Delegacia do Bairro, quanto a militar, o batalhão ali, ou a companhia que fica ali no próprio bairro, teriam linhas disponíveis para eles. E ele teria a obrigação de, vislumbrando alguma coisa anormal, comunicar aos seus colegas vigias e comunicar à Polícia Civil e à Polícia Militar. Com isso você cria um sistema de informação, vamos usar uma expressão aqui, um Big Brother, sem precisar instalar câmeras de televisão por toda a cidade. Os vigias ficariam otimizados no seu local, o cadastramento vai delimitar a área de atuação e ele vai ter essa obrigação, porque se ele não a cumprir, os moradores podem solicitar o seu descredenciamento, qualquer pessoa pode solicitar o seu descredenciamento. Então, esse é um projeto que vai ajudar bastante, porque vai dar, além de dar maior dignidade profissional, maior controle sobre o trabalho dos vigias, vai fazer uma sincronia de informações, uma troca de informações entre a Polícia Civil e Militar e o vigia que está observando o movimento da rua. Para crimes contra o patrimônio, roubo e furto que ocorrem à noite, vai ser muito eficaz, muito eficiente isso aqui. Nós temos também um projeto interessante que obriga a colocar na rede, na grade curricular da escola pública, uma aula por semana sobre os efeitos nocivos das drogas. E estamos trabalhando nessa área de instalação de clínicas de tratamento para os drogados. O Estado tem que atuar em 2 campos. Primeiro, isso já existe uma lei federal que desde 2001 determina que os estados, a União e os municípios cumpram. Nós vamos, através de uma lei estadual, disciplinar isso. O professor, na escola, ele recebe treinamento e todos os professores falam sobre isso o tempo todo. Além dos professores falarem sobre isso, tem uma aula específica, uma vez por semana, sobre esses efeitos nocivos. E o Estado ainda vai fazer cursos com os pais, interagir com os pais, para que seja ganha a batalha contra as drogas no primeiro campo de batalha mais importante, que é a mente do jovem. É lá que você tem que ganhar. Além disso, o Estado tem que instalar clínicas, porque quando chega um problema em que o dependente perdeu o controle, a família não pode fazer mais nada e não é um problema criminal. Então, esse é um projeto que nós estamos trabalhando também com muito critério
passo a passo, para que, tanto nas escolas e o treinamento dos pais, quanto nas clínicas de tratamento de dependentes, o Estado possa agir minimizando esse problema das drogas. Nós temos alguns projetos também ligados à área do consumidor. São vários projetos que nós temos, você falou, são 272 projetos, então é até difícil a gente... Mas, por exemplo, um projeto que obriga shopping centers, hipermercados com mais de 10 mil metros quadrados, centros comerciais com 65 lojas ou mais, a disponibilizar uma área para o PROCON. O PROCON ali instala um núcleo com 1 ou 2 funcionários e esse núcleo só vai atender reclamações daquele local. Então você tem um shopping center, vai ter uma área em que fica o grupo do PROCON e ele vai atender as reclamações que forem encaminhadas só das lojas daquele shopping center. Com isso vai inibir. Nós temos recebido muitas reclamações de descumprimento do Código do Consumidor, pessoas que compram aparelhos, vão na loja trocar e não querem trocar, porque já passaram 48 horas, já passaram 72 horas, a loja se recusa a trocar. Se tiver um ponto do PROCON naquele local, naquele estabelecimento, vai minimizar em muito. Apresentamos também um projeto para a regulamentação do PROCONDE, que é um órgão de pacificação de conflitos em condomínios. Temos 5 milhões de pessoas morando em condomínios, para citar um exemplo só na capital de São Paulo. 5 milhões de pessoas vivendo em condomínios. O PROCONDE seria um órgão para pacificar os conflitos, dar transparência à gestão de síndicos e administradoras de condomínios. Nós temos discutido com o Secov o projeto, o Secov estava contra inicialmente e hoje já se manifesta favoravelmente desde que haja alguns reparos. Então a gente tem procurado caminhar com várias questões em vários âmbitos, né? Também na proteção animal, nós propusemos ao Procurador-Geral de Justiça, ao chefe do Ministério Público, a criação de um grupo de atuação com 3 promotores para promover a defesa de animais, seja animais silvestres, seja animais domésticos. Porque, infelizmente, há casos assim, tudo é prioridade, tudo tem que merecer atenção. Nós tivemos um caso de um filhotinho de pitbull de 2 meses, viraram óleo fervendo em cima dele, deixando o filhote agonizando. Tráfico de animais, que existe muito ainda. Então, a gente tem procurado atuar em vários setores. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal julgou a aplicabilidade da lei chamada Lei da Ficha Limpa, né? E as discussões em torno do tema continuam. Ou seja, no Supremo me parece que a discussão apenas começou. Exato. Ou seja, os ministros decidiram somente que a lei deva ser aplicada a partir das eleições de 2012. Ou seja, não valeu para as eleições de 2010. Resta ainda discutir agora alguns pontos, e ponto a ponto, das restrições que a ficha limpa trouxe à classe política. Como é que o deputado Fernando Capês, que prima pela ética na política, pensa a respeito dessa lei? Bom, a Lei Ficha Limpa acredito que uma das maiores conquistas da sociedade civil e do próprio eleitor. O candidato que tem uma condenação em segunda instância, ele já passou na primeira instância. Se ele tem a condenação em segunda instância, ele mesmo tem que procurar resolver, esclarecer a sua situação primeiro para depois se apresentar, porque o pressuposto é a credibilidade. Então, você tem que passar uma presunção de credibilidade, que é quebrada quando existe uma condenação, seja por improbidade, seja pela prática de um crime. Então, a ficha limpa, ela é importante, é fundamental, é uma conquista do eleitor. A maneira como ela foi criada por meio de iniciativa popular foi fantástica. E o Supremo acerta quando determina a sua aplicação para 2012, no meu ver, porque o artigo 16 é muito claro. A Constituição diz de maneira expressa, a nosso ver, qualquer lei que altere o processo eleitoral só pode entrar em vigor depois de 1 ano a partir da sua publicação. Então não daria tempo para ela entrar. É claro, é como disse o ministro Luiz Fux, a tentação é muito grande de aplicá-la, porque é uma lei muito importante. Um ministro que eu respeito muito, foi meu professor inclusive, que é o ministro Lewandowski, que é um grande constitucionalista, tentou construir, e é válida essa construção, por meio de princípios da administração pública e chegou à conclusão de que ela poderia ser aplicada. E o acórdão, realmente, o voto é muito convincente, tem bases sólidas.
mas, a meu ver, prevaleceu a letra do artigo 16 da Constituição. Chegamos, infelizmente, ao final desta proveitosa conversa com o deputado Fernando Capês, que foi hoje o convidado do Diálogo Nacional. Ele que, como dissemos, é professor de Direito Penal e Processual Penal, procurador da Justiça aposentado, portanto, licenciado, portanto, membro do Ministério Público aqui do Estado de São Paulo, deputado estadual, terceiro deputado estadual mais votado nas últimas eleições. Deputado, eu queria cumprimentá-lo pelo seu trabalho, pela sua atividade no magistério, no Ministério Público e principalmente agora na Assembleia Legislativa. Parabéns por tudo. Muito obrigado. E até o nosso próximo programa. Diálogo Nacional. Apoio Nestlé. 90 anos de grandes emoções. 90 anos de Brasil. E CIEE. Há mais de 4 décadas abrindo portas para as novas gerações.